Bom, pessoal, terceira parte então da nossa aula, terceira e última, tá? Trocadores de calor de placas planas paralelas, tá certo? Que é esse tipo de trocador que está aqui na tela, um trocador muito usado, um trocador que tem algumas vantagens muito interessantes, tá? A gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Então, consiste, né, de um suporte onde placas de metal independentes, sustentadas por barras, são presas por compressão entre uma extremidade móvel e outra fixa. Então, vocês estão vendo aqui na ilustração, né, essas placas presas, né, entre essas duas placas azuis e pressionadas, né, uma contra as outras, é, através desses parafusos aqui, ó, dessas barras, tá certo? É, então, entre as placas adjacentes, formam-se canais por onde os fluidos escoam. Então, perceba que você tem várias placas, né, uma em contato com a outra. Então, quando essas placas se juntam, quando elas entram em contato, dá para ver pela imagem aqui, ó, acho que vocês conseguem perceber que as placas elas têm ranhuras. Então, essas ranhuras, quando você coloca uma placa contra a outra, elas vão formar pequenos canais e o fluido vai escoar nesses pequenos canais, tá certo? Então, esse tipo de trocador ele foi introduzido na indústria de alimentos em razão de sua facilidade de limpeza. Lá na aula passada, né? Na aula passada não, na parte 2, né? Quando a gente estava falando sobre trocadores de calor, do tipo casco e tubos, a gente falou bastante sobre limpeza, da dificuldade que é para limpar um trocador de calor casco e tubos. No caso do trocador de calor de placas é, planas, né, a limpeza é mais fácil. Tá? A gente tem acesso a essas placas, você pode abrir o equipamento, tirar placa por placa, lavar cada uma delas, tá certo? Então existe uma facilidade de limpeza muito maior do que nos outros trocadores de calor. Então eu diria que esse é uma das principais vantagens desse tipo de trocador e talvez seja uma das vantagens que fez com que ele ganhasse tanto mercado na indústria, tá certo? As placas apresentam corrugações, né, que eu chamei de ranhuras, né, mas a literatura chama de corrugações, os quais fornecem mais resistência às placas e causam maior turbulência aos fluidos em escoamento. Por quê? Porque quando você coloca uma placa contra a outra, esses canais são muito pequenininhos. Os canais que se formam para o fluido escoar, eles são muito pequenos. Então, a velocidade de escoamento nesses canais, ela é relativamente alta, tá certo? Então, isso cria uma certa turbulência, tá bom? Então, para a gente entender como funciona, né, um trocador de calor a placas, utilizando uma imagem como essa aqui, ó, eu acho que fica muito vago. Fica difícil da gente identificar como que os fluidos escoam aqui dentro. Até mesmo nessa ilustração aqui, ó, que a gente tem as placas, né, abertas, as setinhas indicando, eu acho que fica um pouco confuso. Então, eu recomendo que vocês acessem, né, novamente lá o YouTube e assistam alguns vídeos interessantes que nós temos sobre trocadores de calor, tá? Esse vídeo aqui, ele mostra muito bem o funcionamento de um trocador de calor a placas, ó. Dá pra gente enxergar muito bem o que acontece dentro do trocador de calor, tá certo? Além disso, dá pra gente ver bastante coisa sobre a montagem, né? Os componentes. Então, olha só, ele começa mostrando aí uma placa, né? A borracha de vedação das placas, e aí a animação vai mostrando o trocador sendo montado, né? A gente vai colocando placa por placa, ó. E tem um jeito certo de colocar
né, as placas, tá certo? Para a gente conseguir fazer uma boa vedação. Aí ele vai fechar o equipamento, ó, né, as placas são pressionadas ali, ó, umas contra as outras, e depois que ele mostra, né, a montagem do equipamento, ele vai abrir e vai mostrar uma animação para a gente entender o fluxo de líquido dentro desse trocador de calor. Então olha só que legal, o fluido azul, né, vamos chamar de fluido frio, ele está entrando aqui pela parte inferior. Olha só, quando ele chega aqui, ó, entre essas duas placas, ele sobe entre essas duas placas e vai passar através desse orifício aqui, ó. Aí ele vai escoar até esse ponto aqui, ó, e vai passar entre essas duas placas e vai entrar por esse orifício aqui. E depois ele vai escoar até entre essas outras duas placas, vai subir e vai passar por esse orifício aqui. E assim sucessivamente, né? É claro que ele não tem todo esse espaço que a gente está vendo para escoar, né? Isso aí vai estar fechado, ele vai estar escoando em canais muito pequenininhos. Vamos soltar a animação, porque agora a gente vai ver o fluido quente, ó. Fluido que vai estar em vermelho aí. Olha lá. O fluido quente, ele está entrando na parte superior aqui, né? Então ele entra, ele vai até esse ponto aqui, aí ele passa através dessas duas placas. Aí ele passa através desse orifício, vai até esse ponto aqui, passa entre essas duas placas, passa pelo orifício e assim sucessivamente. Agora vamos ver com os dois fluidos juntos. Olha lá que bacana. Então a gente vai ter sempre, né, um fluido quente trocando calor com um fluido frio e uma placa, né, entre esses dois fluidos, impedindo que eles se misturem, tá certo? Então, de um lado da placa a gente vai ter o fluido quente, do outro lado o fluido frio. E assim, a gente segue essa ordem ao longo de todo o trocador de calor a placas, tá certo? Então acho que pela animação aqui dá pra gente ter uma noção, né, boa de como é o fluxo de líquido dentro desse tipo de trocador de calor. Bom, depois vocês podem dar uma olhada, né, tá aqui o nome do vídeo, né, tá no YouTube, é fácil de encontrar. Continuando aí, a gente já está encerrando. Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de trocador. A primeira vantagem que eu coloquei é a facilidade de acesso à superfície de troca térmica, né? É muito fácil, é só abrir, tirar placa por placa, limpar, muito fácil, você tem acesso total a essa superfície. Facilidade de substituição de placas e limpeza das mesmas, ou seja, se uma placa apresenta problemas, se uma placa quebra, trinca, você consegue tirar essa placa com facilidade, ou se você precisa limpar o equipamento, você pode limpar com muita facilidade. Pelo menos, assim, é claro, gente, que dá trabalho abrir o equipamento, limpar tudo, montar, eu sei que dá trabalho, mas em relação aos outros trocadores é mais fácil. Flexibilidade de alteração da área de troca térmica. O que isso significa? Por exemplo, um trocador como esse aqui, né, muitas empresas, às vezes quando vão montar uma planta para produzir qualquer coisa, nem sempre começa a todo vapor, né? No primeiro ano a produção é X, no segundo ano eles às vezes aumentam a produção, né? E aí, quando o equipamento é adquirido, ele pode ser adquirido com uma área de troca térmica X. Depois de um certo tempo, se você precisa aumentar a capacidade de troca térmica, você pode simplesmente comprar mais placas, né, e adicionar placas. Se o equipamento não estiver já no limite, né, você pode simplesmente adicionar mais placas. Então você compra o equipamento com a quantidade de placas X.
se ele tiver capacidade para suportar mais placas, você compra mais placas futuramente, se você precisar aumentar a área de troca térmica. Fornecem grandes áreas de troca térmica, mas ocupam pouco espaço. Então, ele é muito compacto, né? Os trocadores anteriores, casco e tubos, eles também eram muito compactos, mas os trocadores de calor a placas, eles são, acho que mais compactos do que o casco e tubos. Apresentam elevados coeficientes de transferência de calor, ou seja, a eficiência de troca térmica aqui, gente, é muito boa, tá? Ela costuma ser mais elevada do que nos trocadores anteriores. A incrustação é reduzida em função da turbulência. Como entre as placas você tem canais muito pequenos e uma turbulência alta, né, do fluido, isso dificulta a incrustação. Pode formar incrustação, mas formar incrustação, acumular sujeira, isso pode acontecer, mas é mais difícil, tá, por causa dessa turbulência. Não é necessário isolamento térmico, então as perdas de calor não são tão significativas, o equipamento não é isolado termicamente. Como desvantagens, nós temos o seguinte, aqui embaixo. Não são indicados para pressões de operação maior do que 30 bar. 30 bar não é uma pressão tão baixa assim, né? Então dá para trabalhar com esses trocadores uma faixa legal de pressão. Para temperaturas superiores a 180 graus também não é indicado. E em operações que envolvem vácuo ou grandes volumes de gases e vapores. São mais recomendados então para líquidos e pressões positivas. Tudo bem, gente? Bom, então essa foi a terceira parte. Essa foi a nossa primeira aula sobre trocadores de calor. Na próxima aula a gente continua com esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou estar online com vocês aí no grupo para a gente tirar dúvida, conversar sobre o assunto. Tá certo? Beleza. Valeu, um abraço a todos.